bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Amanhã, a CPI da pandemia pretende ouvir 12 depoimentos. Um é do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho, acusado de participar de esquema de desvio de recursos públicos na compra de testes rápidos para a detecção do coronavírus. O outro depoimento é de Alexandre Marques, auditor do Tribunal de Contas da União. Os senadores tiveram acesso a um depoimento dele ao próprio tribunal, em que diz presumir que a presidência da República adulterou um documento que acusa governadores e prefeitos de superestimarem as mortes por Covid. Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques é auditor do TCU e trabalha no órgão há 13 anos. Foi ele quem elaborou um documento onde afirma que 50% das mortes por Covid-19 em 2020 tiveram, na realidade, outras causas. O documento foi citado pelo presidente da República. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos do ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Em nota, o Tribunal de Contas da União disse que não é o autor do documento. A presidente do TCU abriu o processo administrativo disciplinar para investigar a conduta do servidor. Diante da gravidade da situação, além de autorizar a abertura de processo administrativo disciplinar, determinei com fundamento no artigo 147 da Lei 8112 de 1990 o afastamento preventivo do servidor por 60 dias, a fim de que ele não venha a influir na apuração da irregularidade. Nos requerimentos de convocação aprovados pela CPI, os senadores justificam a convocação para esclarecer a participação do servidor na elaboração do estudo paralelo. O senador Humberto Costa cita no requerimento reportagem do jornal Correio Brasiliense que diz que Alexandre Figueiredo, lotado na secretaria do TCU que lida com inteligência e combate à corrupção, pediu para acompanhar as compras com dinheiro público de equipamentos para o combate à Covid. A partir dali, o auditor começou a elaborar o estudo paralelo. Quando apresentou os resultados de sua tese aos colegas de trabalho, foi repreendido. Nenhum outro auditor do TCU endossou o estudo por considerá-lo uma farsa. Ainda segundo o requerimento aprovado pela CPI, os colegas de trabalho comunicaram aos ministros da Corte de Contas o que estava acontecendo, mas o auditor entregou a sua tese aos filhos de Bolsonaro, que a tornou pública. O relator do processo administrativo contra o servidor no TCU, ministro Bruno Dantas, disse que as informações divulgadas pela imprensa precisam de confirmação formal, mas que, se forem comprovadas, se revestem de extrema gravidade. Ele diz ainda que o servidor foi formalmente indicado pelo Poder Executivo para ocupar uma diretoria no BNDES, mas que a presidência do TCU indeferiu o pedido. No documento, Bruno Dantas diz que o auditor Alexandre Figueiredo pode ter utilizado de sua função de supervisor para tentar inserir no documento questão que não guardava relação com o objeto da fiscalização. Ele pede ainda abertura de inquérito policial pela Polícia Federal. O pedido foi aceito pela presidente do tribunal, que já solicitou a investigação pelo órgão. O episódio que tem a participação do auditor Alexandre Figueiredo mostra mais uma etapa da desinformação que é promovida. Enganar as pessoas, tentar reduzir o número de mortos, tentar induzir a tratamentos que não funcionam. Tudo isso somado é não só crime, é um atentado contra a saúde das pessoas. Tem que ser combatido, é um depoimento importante para dar mais um passo nessa identificação. Números contraditórios, enfim, relatórios que supostamente são falsos e que a gente precisa ouvir justamente para saber exatamente qual é a posição do órgão, o que é que aconteceu, se houve realmente uma decisão isolada, se teve punição. É importante que a gente possa ouvir também. Pedidos de informação aprovados na CPI da pandemia podem abrir espaço para a retomada de uma outra comissão no Congresso Nacional, a CPMI das Fake News, que teve os trabalhos interrompidos no início de 2020 devido à pandemia.
Um dos caminhos que a CPI deve seguir agora é a investigação do papel das fake news no agravamento da pandemia. O senador Randolfo Rodrigues acredita que esse caminho pode levar ao coronel Elcio Franco, ligado ao Instituto Força Brasil. Os personagens do Instituto Força Brasil são investigados no inquérito dos atos democráticos, no inquérito das fake news, e são objeto também de investigação na CPMI das fake news. Eu acho que uma das grandes contribuições de hoje é que encontramos um liame entre o papel das fake news no agravamento da pandemia e a atuação de alguns destes no apoiamento ao governo. A CPI já identificou 68 perfis que disseminaram informações anti-vacina e fizeram propaganda de kit Covid. Agora resta saber se esses perfis já disseminavam informação falsa e desinformação mesmo antes da pandemia. Apesar da suspeita de que a engrenagem das fake news com desinformação da pandemia seja uma máquina que já existia, o Brasil não foi o único a enfrentar informações falsas sobre o coronavírus. O assunto é tão delicado que até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, usou o termo infodemia para referir à prática de divulgar notícias falsas ou desinformação relacionadas à pandemia. Desde que a Covid-19 se propagou globalmente, a desinformação fez com que, entre outras coisas, pessoas com sintomas da doença tomassem remédio sem qualquer evidência científica que pudesse demonstrar a eficácia no tratamento, ou até mesmo que acreditassem no boato de que pessoas que morassem em países como o clima tropical não precisariam se preocupar com o novo coronavírus. Essa infodemia a que Alex se refere é explicada pela OMS como um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico como a pandemia atual. E completa, nessa situação surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenções duvidosas. Grande parte dessa desinformação se baseia em teorias conspiratórias. As fake news podem circular rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e possivelmente as levando a correr riscos maiores. Tudo isso torna a pandemia muito mais grave. Algumas dicas da própria OMS para evitar a disseminação de informação falsa são: apoie a ciência aberta, compartilhe informações com qualidade, confirme a fonte, sobretudo em conversas pelo WhatsApp. As informações levantadas pela CPI da pandemia podem dar fôlego para a retomada da CPI das fake news. O colegiado investiga a ação de apoiadores do presidente Bolsonaro no compartilhamento de notícias falsas na internet. Hoje à tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional faz mais uma audiência do ciclo de debates sobre soluções para o Brasil. Dessa vez, o foco será nas novas fontes de energia e em como o consumidor pode ser beneficiado pelas mudanças. O perfil do setor elétrico brasileiro está mudando. Diante de mais uma crise com escassez de água nos reservatórios, as grandes hidrelétricas cedem lugar a fontes alternativas de energia renováveis e não poluentes. É preciso que essa mudança beneficie também o consumidor. A tecnologia já existe e é aperfeiçoada a cada ano que passa. Imagine você consumir a energia elétrica gerada por você próprio a partir de fontes limpas, como a luz solar ou a força dos ventos, sem passar por linhas de transmissão, distribuidoras. Enfim, o que precisa mudar é a lei. E esse é o tema do próximo ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional, nesta segunda-feira, às 6 da tarde, e você assiste aqui na TV Senado, ao vivo. Além desse debate na Comissão de Desenvolvimento Regional, outras atividades estão programadas para hoje no Senado. Vamos conferir. Às 10 da manhã, a Comissão Temporária da Covid-19 reúne especialistas para discutir a eficácia das vacinas e a necessidade de uma terceira dose. Para as 2 da tarde, está marcada a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai votar, entre outros projetos, distribuição gratuita de absorventes para mulheres carentes. Às 3 horas, o plenário do Senado faz a primeira sessão temática sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Às 4 da tarde, começa a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Um dos projetos aumenta a transparência das emendas parlamentares. E às 5 horas, a própria Comissão de Desenvolvimento Regional se reúne para votações,
antes do debate sobre fontes de energia. Um dos projetos amplia prazo para redução de imposto de renda nas áreas da Sudam e da Sudene. A instituição fiscal independente divulgou o relatório em que aponta que a PEC dos precatórios pode trazer instabilidade para a economia. O texto foi analisado pela Instituição Fiscal Independente, o IFE, que concluiu que a PEC materializa risco fiscal com clareza, causando o aumento dos juros, freando a economia e causando a estabilização da dívida pública. O Instituto também ressaltou que a medida pode abalar a credibilidade do país. Vai implicar aumento do risco e aumento dos juros, como nós já estamos observando nas variáveis do mercado, onde é possível ver a precificação dos juros para os títulos do governo com diferentes prazos. É uma ação que vai promover deterioração das contas públicas e vai, certamente, se o Congresso não alterar essa proposta, produzir um abalo na credibilidade da política fiscal, com consequências importantes para a trajetória da dívida pública. A proposta de emenda à Constituição 23 de 2021 traz o parcelamento do pagamento de despesas primárias e obrigatórias. O objetivo do Poder Executivo é evitar o pagamento de 90 bilhões programado para o ano que vem e que levaria ao estouro do teto de gastos. A verdade é que, na iminência de romper essa regra constitucional que limita as despesas públicas, o governo promove, então, uma alteração explícita da regra, seja por meio do parcelamento, seja por meio da criação de um fundo a ser composto por receitas de vendas de ativos, receitas do petróleo e outras que vão permitir pagar essas parcelas dos precatórios sem respeitar o teto de gastos. Quase 7 meses depois da primeira dose aplicada, o ritmo da vacinação ainda preocupa. Diante da presença da variante Delta do coronavírus, a boa notícia é a adesão em massa da juventude nos postos de saúde. Enquanto isso, alguns países já discutem a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço. O dia acaba de nascer em Brasília, o portão ainda não abriu, mas elas e eles já estão lá. Primeiro dia de imunização para jovens de 25 anos ou mais. Alguns formam rodinha e se abrigam do frio da manhã. Este montou um escritório a céu aberto. A cena se repete cada vez que as vacinas chegam e uma nova faixa etária é convocada. Um pouco mais distante dali, numa outra unidade de saúde, uma fila de mais de 300 candidatos contorna o estacionamento e segue até as tendas do atendimento. Distanciamento aqui? Um pouco difícil, não é? Mas campeã mesmo em tamanho é esta sequência de quase 1 quilômetro de gente debaixo do sol das 9 horas no terceiro posto que visitamos. A boa notícia é a adesão em massa dos jovens. A imunização é um processo coletivo. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção para todos. Alguns países ricos já estão aplicando a terceira dose ou dose de reforço. Mas a Organização Mundial da Saúde se manifestou contra essa iniciativa. Ainda não existem estudos conclusivos sobre as vantagens das doses de reforço. Diante do risco da propagação de novas variantes entre os não vacinados, os cientistas recomendam aumentar o percentual da população imunizada em todos os continentes. A gente não tem ainda mais de 70%, 80% da população mundial vacinada, então um ponto que a OMS defende, que também eu sou de acordo, é que a gente vai iniciar essa segunda fase de doses de reforço, caso realmente esteja comprovado a eficácia desse reforço, somente após a gente ter mais de 70% da população vacinada. A vacina contra o Covid-19 é um bem que não está totalmente disponível para todo mundo que a deseja tomar. Existe uma corrida de todos os países na busca dessa vacina para poder imunizar a sua população. Enquanto isso não ocorre, não é justo que determinados grupos populacionais de determinados países estejam com já a terceira dose à sua disposição, em detrimento de outros, principalmente os países mais pobres, que sequer tiveram a primeira dose. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.